Olá, amigos e amigas da TV Cidade, vocês que acompanham o nosso programa, o Bem Viver Corpo e Mente. Estamos novamente aqui para trazer uma mensagem para vocês de autoconhecimento, de autocuidado, de um olhar sobre a nossa vida emocional, espiritual e para o nosso corpo também, né? Que vai refletir com certeza. E hoje eu trouxe uma pessoa aqui lá de Pelotas, né? Uma pessoa muito especial para mim, com certeza, a minha comadre de coração, né? Ela veio passear, claro, na Serra Gaúcha e aproveitou para vir aqui. A nossa entrevista já estava marcada há muito tempo. Essa visita já estava agendada e por uma razão ou outra as coisas foram adiando, né? Foi adiada a entrevista, mas hoje ela está aqui. Nós íamos fazer online, mas a gente aguardou esse momento para ela estar aqui presente e prestigiar o nosso programa. Seja bem-vinda, Beatriz Moura, né? Uhum. Ela está aqui direto de Pelotas, né? E ela vai se apresentar. Primeiramente, ela se apresenta para nós. É uma honra, Margarete, uma alegria estar aqui juntamente com a minha comadre, né? Que a gente tem tantas coisas em comum, tanto amor, né? Envolvido. Muitos anos é da nossa juventude, que é bom não falar, né? Quantos anos não se fala? Enfim, é uma alegria imensa, uma honra estar aqui. E eu sou Beatriz Helena de Moura, mas normalmente chamada de Bia, né? Então, sou conhecida por Bia Moura. E eu fiz a minha caminhada para o autoconhecimento porque eu achei que chegou um momento que eu precisava. E como é que chegou aí? Qual a tua formação e como é que as tuas experiências profissionais? Conta para nós. Sim, eu sou Master Coach, sou analista de perfil comportamental, sou treinadora e palestrante. E eu cheguei aí porque sempre tive essa coisa de buscar algo mais. Sentia que na vida profissional precisava algo mais. Algo mais. A minha profissão era, eu fui vendedora a vida toda, mas todos somos vendedores de alguma forma, né? Com certeza. E então eu sempre estava buscando fazer cursos, sempre me aperfeiçoar. Mas eu sentia a necessidade de autoconhecimento. Mas às vezes a gente não sabe direito onde procurar, né? Por onde começar. E às vezes, como eu sou católica e bastante católica, eu tinha receio de me envolver com alguma coisa que fosse me tirar da minha doutrina, entendeu? Então eu fui fazendo pesquisa e acabei fazendo a minha formação pela Febracis, que é uma escola cristã também. Então fiz lá a formação em coach, fiz a formação em master coach, fiz a formação em análise de perfil comportamental, né? E sou treinadora de ministrante de cursos que me preparei também pela Febracis. Tu acha, Beatriz, Bia, né? Que Bia para nós é sempre Bia, né? Que o momento, a última década, enfim, é uma década que está sendo caracterizada por essa busca de algo mais na vida das pessoas, sem se voltar tanto para o material, para as questões financeiras, inclusive, né? E às vezes até nem tanto profissional, mas mais das questões da gente estar bem aonde a gente estiver. Tu acha que sim? Sem dúvida, sem dúvida. E uma das coisas que mais me trouxe, claro que a formação no coach ela é extraordinária, porque começa por ti, né? O autoconhecimento. Exato, eu acho que isso é bem importante salientar, né? Sempre o que eu destaco, sabe o que é, Margarete? É que normalmente as pessoas querem que o outro mude. O outro mude. Mas se eu não mudar, o outro não vai mudar jamais. Então, eu tive mais certeza ainda disso, porque eu tive uma mudança muito grande. Então, eu percebi que meu mundo ficou muito melhor. Ficou mais leve, as coisas fluem mais. O meu relacionamento com meu esposo ficou muito melhor. No geral,
no geral. Tu ficou se tudo melhor. submeteu ao processo de coach e dessa análise De perfil de perfil comportamental também, Beatriz? Também. Porque assim, ó, não basta só tu estudar, tu tem que passar pelo processo. Então, e assim, ó, é processo. E todos nós temos que viver o processo, porque não adianta tu começar e não fazer aquilo que deve ser feito. Como a gente aprendeu no nosso curso, criança faz o que quer, adulto faz o que deve ser feito, né? Então, é muito importante nós passarmos, tanto que a gente não recebe a formação, tu não recebe o diploma se não passar pelo processo, e se também não alguém passar pelo processo, pelo teu processo, né? Tu ser orientadora ou coach de alguém, tipo um estágio, tipo alguém passar com no teu processo, sim, tu diz? Sim, é isso? Sim, eu tenho que ter um coach, no meu TCC eu tive que apresentar um coach que passou por todo o meu processo e as mudanças que ele teve, e também eu tive que passar pelo processo. Entendi. Só que assim, a partir do momento que tu passa por um processo, no ano que vem tu vai passar por outro processo. Porque tu percebe o quanto tu vai mudando e o quanto a gente está sempre em evolução. Porque é algo que não termina. A gente só vai estar vivendo a plenitude. E essa década eu acho que tem essas mudanças. O próprio Covid, tu não acha que foi um movimento assim universal que tá levando as pessoas a buscar isso, que tá empurrando para isso? As pessoas, eu creio que assim, ó, aquelas pessoas que têm vontade e que querem ser melhor, com essa pandemia, com tudo isso que vem acontecendo, elas estão realmente se transformando em pessoas melhores. Agora, quem continua lá naquela zona de conforto, que tá ruim, mas tá bom, porque aqui eu conheço, aqui eu sei, aqui eu não tenho medo. O medo do desconhecido. Essas aí estão se mantendo mesmo. Agora, existem muitas pessoas buscando, eu tenho sido mais procurada agora também. A gente percebe que há um processo, né? De as pessoas querendo melhorar, querendo conhecer, querendo saber o que é. Se achar dignas de viver melhor, né? De viver merecedoras de viver melhor, né? E é bem isso que o coach vai trazer, vai mexer, vai ser com as crenças, né, Margarete? As crenças de identidade, de capacidade de merecimento. Porque se eu não sei quem eu sou, quem é que vai saber quem eu sou? Quem é que vai dar valor a mim se eu não sei nem o que eu sou? E a gente percebe assim que muitas pessoas estão vivendo no deixa a vida me levar. E a partir do momento que a pessoa toma as rédeas da sua vida, ela pode fazer escolhas. Olha que coisa importante. Olha que libertação a partir do momento que a pessoa pode escolher. Então tu concorda comigo que o ser humano não tem livre-arbítrio? Que ele tem que conquistar isso, ele tem que se libertar desses valores, dessas amarras que a nossa educação muitas vezes nos impõe. Ele vai conquistando essa liberdade para agir? É um processo? Eu creio que ele vai conquistando para fazer melhores escolhas. Melhores escolhas. Porque as escolhas que tu faz, por exemplo, a partir do momento que tu conhece teu perfil comportamental, tu pode fazer uma escolha pautada na tua forma de agir. Eu, por exemplo, eu tenho a tendência à influência, entende? O perfil influente, ele decide rápido e na emoção. Só que eu aprendi, pela minha vivência, que eu não posso mais ficar tomando atitudes e tendo reações e fazendo escolhas só na emoção. Então, a partir do momento que eu conheci meu perfil comportamental, eu pude colocar, no momento de fazer uma escolha, não, eu tenho que fazer um planejamento, eu tenho que pensar, eu tenho que ver as possibilidades, o que eu nunca via antes. Supera a impulsividade e te ajuda a superar
A impulsividade é aquela a forma reativa aquela de agir. ansiedade, sim, sim, tu consegue fazer melhores escolhas. Eu não sei se tu lembra, Margarete, é que eu tive a sorte de ser uma pessoa muito simpática. Muito, eu que o diga. Porque senão, eu não sei se eu teria amigos. Porque eu era muito estúpida. Era o toma lá da cá, é o bateu, levou. E depois que eu percebi o meu... Comigo não, gente. Que seja bem claro, que comigo nunca foi. Depois que eu percebi o meu perfil comportamental, que eu conheci o meu perfil comportamental, que eu aprendi e entendi por que eu agia e reagia de certa forma, eu dei um nome para isso. Libertação. Porque aí, quando eu chegava em um grupo de amigos, por exemplo, e eu cumprimentava, se alguém não prestasse atenção em mim, eu já ficava pensando assim, nossa, não gosta de mim. Se refere a nossas inseguranças, né? Sim. A necessidade de ser aceito pelo outro. Mas o perfil influente, ele é mais, porque vai ter pessoas que isso não vai fazer a menor diferença. Se for uma pessoa com perfil conformidade, por exemplo, ele vai achar ótimo que ninguém nem enxergue ele. Deixa eu ficar aqui no meu cantinho, que aqui eu tô bem. Deixa eu só ficar observando, entende? Para depois aí me comunicar com alguém, um estilo conforme. E eu já não. Eu já quero chegar e chegar chegando. E isso me magoava quando não me percebiam. Então, entendi. Hoje não. Hoje eu sei que se a pessoa não me percebeu, é porque ela estava envolvida com outra coisa, é porque daqui a pouco ela tem outro perfil, ela é um conforme que não vai me cumprimentar com um sorrisão, que vai me cumprimentar com um aceno de cabeça, né? Então, isso parece às vezes que é pequeno. Sim, insignificante, mas é enorme. Sabe aquela pedrinha que tu joga no lago e que faz a onda até as beiradas? Então muito, realmente é muito interessante. Explica um pouquinho para nós, né, e quem está assistindo o nosso programa, sobre a análise do perfil comportamental, né, como é que ele é feito, em quantos momentos e o que ele analisa e para que ele é bom. Tá. A análise de perfil comportamental, ela é uma análise 360 graus do CIS Assessment, porque às vezes tem análise de perfil comportamental só do DISC, que é em cima da dominância, influência, estabilidade e conformidade. Porém, o CIS Assessment faz a análise de perfil comportamental da dominância, da influência, da estabilidade e da conformidade. E também faz a análise do tipo psicológico, que é como que tu faz as tuas escolhas, se é extrovertido, introvertido, e também os valores. Então, assim, o dominante, ele é uma pessoa que ele vai fazer a decisão dele, vai ser rápida, é aquela pessoa que às vezes é muito mal interpretada, porque ele fala áspero, mas para ele é normal aquilo. E ele é muito... Porque ele só tá querendo dizer assim, olha, é assim. Entendeu? Ele tem noção do que tá acontecendo, do que tem que ser feito. Ele pega as coisas muito rápido. E assim, se tu trabalha com... vamos supor, tu é a gestora de um dominante. Tenha um problema que ninguém está conseguindo resolver. Tu diz para ele assim, João, eu preciso que tu faça... Eu preciso resolver esse problema. Ninguém conseguiu resolver até agora. Ele não vai te perguntar nem o que é. Ele vai dizer, deixa comigo que eu resolvo. Entendeu? E ele vai resolver. Porque ele é muito... E ele faz acontecer. Já o influente, ele é rápido também em decisões, mas ele gosta, é aquela pessoa que daqui a pouco ele sai do setor dele e vai lá na cozinha para ver se ele encontra alguém tomando um cafezinho, porque ele precisa sociabilizar, ele precisa estar com gente, ele precisa estar envolvido com pessoas. Se tu convidar um influente para ir a uma festa, ele não vai perguntar nenhum lugar, provavelmente, ele vai perguntar quem vai estar lá. E ele tá pronto. E se mudar a rota pelo meio do caminho, não tem problema nenhum para ele. Tá tudo certo.
O estável é aquela pessoa que precisa de estabilidade, de segurança, é uma pessoa mais calma, mais paciente. E se tu combinar com o estável, vamos comer uma pizza sexta-feira em tal pizzaria. Ah, não muda. Não mude. Não muda. Que arrumou briga. Ah, ele não vai se convencer. Agora, se tu disser assim, não, nós vamos lá porque a fulana vai sair mais tarde do trabalho e fica mais perto para ela ir lá naquele... Aí Tem que argumentar com tem que ele. argumentar com ele. Ele não se convence assim tão fácil de que tem que mudar alguma coisa. Mas ele é um planejador excelente, assim. E o conforme é aquele assim... que ele é metódico. Às vezes são até confundidos pelo toque, sabe? Porque se eles... faltou luz, mas ele quer pegar um blusão da cor azul, ele sabe onde que tá. Ele vai lá e pega. Entendi. Tirou o sapato, colocou ali naquele lugar. Não tira daquele lugar, porque vai dar briga na certa, entendeu? Então, Vai dar confusão. vai dar confusão. Então, o que que acontece? Muitos casais, às vezes, têm muito desentendimento por conta de não conhecerem o seu perfil comportamental. Pois é, e ajuda no relacionamento afetivo das pessoas? Muito. Não só muito. profissional, não só de estar no lugar certo, na hora certa. Nas empresas é excelente quando as empresas sabem o perfil comportamental dos seus funcionários, porque vai colocar... Quem é vendedor vai colocar... Um influente é um excelente vendedor. Um dominante é um excelente vendedor. Por exemplo, né? Um exemplo só. Já o conforme estável, eles preferem coisas mais administrativas. O conforme, se ninguém encontrou um erro, por exemplo, num relatório... E ele existe, ele vai achar. Passa para ele e ele vai dizer assim, tá aqui. Ele passou o olho e enxergou. Quando que um influente nunca vai enxergar. E no relacionamento, eu até vou te dar como exemplo um caso que me aconteceu há pouco tempo. Eu estou ainda fazendo o processo com esse rapaz. Me ligou um rapaz que fiz curso com ele. Ele não é daqui, é do Rio de Janeiro. E ele me ligou e disse, Bia, tô precisando de ajuda. Porque senão eu vou perder meu casamento. E aí... nós conversamos, marcamos de começar o processo de coaching na semana seguinte, começamos o processo, e aí só o processo já estava ajudando. Mas aí eu pedi para ele para fazer uma análise de perfil comportamental, e fiz a análise dele, ele respondeu, é um relatório, Margarete. É um relatório. É um relatório que a pessoa responde entre 15 minutos, 20 minutos. Só que aí não é só um relatório, não é só a pessoa que vai responder. A gente pede para, no mínimo, 3 pessoas da família responder, no mínimo 3 do trabalho, no mínimo 3 com as quais que ele convive. Com as quais ele convive. E aí vai aparecer o relatório dele, o que ele é no seu natural, que a gente chama, o que ele é no adaptado, porque o que acontece? Às vezes... eu mesmo, por exemplo, a minha conformidade é 21, mas eu preciso observar mais os detalhes, eu necessito disso. Então, hoje a minha conformidade, eu flexibilizei para 55. Então, agora eu consigo daqui a pouco observar mais coisas que antes eu não me passaria totalmente despercebido. Aí... Ele então fez a análise de perfil comportamental dele, eu pedi para fazer da esposa também. No relatório dele e dela, o que aconteceu? Eles têm, o DISC deles é idêntico, e o tipo psicológico também. Então eles são tipo alma gêmea, sabe? Mas aí, como eles são dominante e influente... Os dois eram os dois. dominantes e influentes. Os dois. Então, o que aconteceu? Ele, por ser o homem da casa, começou as decisões ficar tudo com ele. Eles trabalham juntos também, né? Então, as decisões começaram a ficar tudo com ele. Então, ela como dominante, o dominante é necessário para ele ser feliz, ele mandar. Ele precisa mandar. Então, aí o que aconteceu? Ela ficou sufocada. Ele com a influência alta também, que nem a dela, mas aí ela
ela não tomava nem decisão nem nada, o que começou a acontecer? Ciúme. Então, ele teve que reduzir a influência dele lá para baixo. Ela reduziu a dominância. Então, nenhum dos dois estavam sendo o que verdadeiramente eles são. Aí fiz a devolutiva com os dois e foi extraordinário. Tão junto. Estão felizes com 3 sessões de coach e 2 sessões que são de devolutiva. Ainda falta terminar todo o processo dele, né? E até eu vou dar uma palhinha aqui nesse programa para os telespectadores do teu programa, Margarete. Que bom. Conta pra nós. Uma coisa que eu ensino muito e que eu gosto muito, que eu aprendi e que coloquei em prática na minha vida, é a regra 10-90. 10% é o fato, não tenho que mudar. Só que 90% a escolha é tua. Tu decide o que tu vai fazer. Com aquela situação. Com aquela situação. Se aquilo vai te influenciar, se aquilo vai te desestabilizar, ou tu vai ser superior. Aprender a lidar com aquilo. Aprender a lidar com aquela situação. Então, assim, essa regra 10-90 quando uma pessoa mesmo faz para ti alguma coisa que não é tão boa assim, tem uma atitude que não é tão boa, essa atitude está falando muito mais dela do que de ti. Então, 90% tu decide o que tu vai fazer com aquilo, né? Então, ter essa liberdade. Ter essa liberdade de escolha. Para não entrar no jogo do outro e poder se manter íntegro, sei lá, manter a tua essência. A tua essência. Né? E não deixar a influência do outro. As coisas externas te influenciarem e te tirarem a tua tranquilidade. E quando tira, tu sabe que tem recurso. Eu posso fazer escolha. Mas se mexeu contigo é porque tem alguma coisa de ti naquilo. Justamente. Porque senão não ia fazer tanto efeito assim, né? Então, isso é muito bom, porque aí tu pode também usar isso como autoconhecimento. Isso que eu tô enxergando no outro é bom. Se não é bom e tá me atrapalhando, é porque eu tenho. Então, eu posso mudar. E pode ser até uma questão de ciúmes. O outro tem e eu gostaria de ter e não acho que não tenho. E aquilo me incomoda porque eu gostaria de ter e não tenho. Pode ser também. Né? Pode ser também. A pessoa tem uma característica que eu gostaria de ter e eu acho que eu não tenho, eu acho que eu não sou capaz de desenvolver. Só que tem uma coisa, Margarete, a característica que eu gosto em ti, se eu admiro em ti é porque eu tenho. Ah, com certeza. Com certeza. Porque é 2 coisas, que eu né? vejo em mim. Agora, o que eu não gosto em ti é porque eu tenho. É porque eu também tenho. Nada que eu não reconheça no outro, eu não conheço em mim mesmo. Né? Tem uma frase assim que é bem significativa. Então, tu percebe o quanto é importante essa análise de perfil comportamental? O quanto ela pode ajudar nos relacionamentos em geral. Porque assim, ó, na empresa, daqui a pouco existe aquela pessoa que está no setor errado. Imagina tu colocar um conforme, uma pessoa que tenha o perfil conformidade em alta, trabalhar com venda. Ele não gosta de trabalhar com pessoas. O negócio dele é mais estatística, é mais número, é mais parte administrativa. Agora, ele também pode ser um excelente vendedor flexibilizando. Aprendendo. Se desenvolvendo. Buscando os recursos Mas aí, necessários. ele quando chegar em casa, a esposa dele vai ter que saber que ele tem que ficar quieto por um tempo. Porque ele não vai conseguir trabalhar flexibilizando ou adaptando o tempo todo e depois chegar em casa e ainda continuar. Porque isso dá um estresse muito grande. É uma mudança. É uma mudança muito interna no natural da pessoa. Então, por isso que é importante conhecer, porque aí
Às vezes, ou a esposa ou o esposo chega em casa e quer ficar quieto. Ele liga a TV, mas tá olhando para frente, mas não tá vendo. Nem tá vendo. Não tá vendo. E aí as pessoas acham, como eu achava, que o que eu fiz errado? Será que eu fiz alguma coisa errada? Não foi nada de errado, é só o jeito da pessoa, né? Bom, mas o bate-papo aqui ia rolar muito, né? E nós íamos longe nessa história, trazer experiências, mas infelizmente nós temos o limite do tempo, né? E ele nos dá o alerta que tá na hora. Mas antes de terminar, eu quero que tu deixe, assim, uma mensagem para, né, as pessoas que estão nos assistindo até aqui e, assim, o que tu indica para cada um que possa estar fazendo pela sua vida e pela sua qualidade de vida. Acima de tudo, é amar. A pessoa que hoje não consegue transbordar amor, ela sofre mais, tu entendeu? Então, eu sempre digo que o perfil comportamental é a ferramenta do amor. Porque além de conhecer a ti, tu passa a conhecer mais o outro que está ao teu lado. Então, não rotulem as pessoas. As pessoas são diferentes uma das outras. Não queira que todo mundo seja igual a você, porque nisso não existe. E sem rótulos e com muito mais amor para o mundo ficar melhor ao nosso redor, né? Beatriz, foi um prazer enorme te ter aqui, né? Eu me sinto também muito honrada, né? De ter uma amiga do coração e vendo assim que se transformou tanto, né? Que buscou tanto esse autoconhecimento, se autocuida, né? E tem esse amor à vida e esse amor para dar, porque eu sempre soube que ela tinha esse amor para dar. E a gente sempre se deu muito amor. Então, assim, eu agradeço, né, a todos vocês que acompanharam nosso programa até agora e até a próxima edição.